coração humilde é a chave para o agir de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre uma passagem muito conhecida lá do Antigo Testamento, mais especificamente lá do livro de Provérbios, onde nós vamos ver, irmãos e irmãs, sobre a importância da humildade para a nossa caminhada com Deus, onde nós vamos refletirmos sobre a importância de abandonarmos a autossuficiência e termos um coração humilde a Deus. Hoje nós vamos meditar lá em Provérbios capítulo 3, versículos 3 ao 6, que diz assim: que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. Irmãos e irmãs, aqui no final do versículo 5, vai dizer o seguinte: e não se fie em sua própria inteligência. Se fiar em sua própria inteligência, irmãos e irmãs, significa acreditar somente em si mesmo, acreditar que você é autossuficiente, que você não precisa da ajuda de Deus ou da ajuda de alguma outra pessoa de repente. E a pessoa que é autossuficiente, ela não obtém nada da parte de Deus, porque Deus ele só age quando nós permitimos ele agir em comunhão conosco. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós queremos ver o agir e o realizar de Deus nas nossas vidas, nós temos que permitir ele agir em espírito de humildade e de fraternidade para com Deus. Mas quando nós não permitimos Deus agir, quando nós fiamos em nossa própria inteligência, como está descrito aqui no versículo 5, nós estamos agindo como pessoas autossuficientes, que acreditam que somente o nosso esforço pessoal é capaz de conquistar algo nas nossas vidas, que acreditam que somente aquilo que nós fazemos é capaz de conquistarmos algo para nós. Mas, irmãos e irmãs, a Bíblia nos convida, porque ela não nos obriga a nada, a sermos diferentes como cristãos, a colocarmos sim o nosso esforço pessoal, mas também nos unirmos a Deus em espírito de humildade. E quando nós conquistarmos aquilo que planejamos para nossas vidas, ou quando Deus planeja para as nossas vidas, que nós não possamos ser autossuficientes e achar que aquilo foi conquistado somente com o nosso esforço pessoal, mas sim pelo agir de Deus em nossas vidas. Nós não estamos falando aqui de passividade, de ficarmos parados, não. Mas nós estamos falando de integrar o seu agir, a sua ação, com o agir de Deus. Não podemos agir sozinhos, pois isso pode gerar em nós um espírito de autossuficiência e acreditarmos, irmãos e irmãs, que foi somente o nosso esforço pessoal que gerou isso. Irmãos e irmãs, isso é muito importante até para mim, porque isso pode nos levar ao ego. E o ego ele pode prejudicar muito a vida do cristão. O ego ele pode até mesmo nos distanciar de Deus. E a palavra vai nos dizer aqui hoje, nos versículos anteriores,
que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. O ego, irmãos e irmãs, ele pode nos afastar do amor de Deus. E aqui a palavra nos diz que o amor e a fidelidade nunca nos abandonem. Nós, como cristãos, irmãos e irmãs, nós temos que andar em amor, fidelidade e humildade para com Deus e para com as pessoas. Sem isso, nós podemos praticamente considerar que nós não somos cristãos. Sem amor, sem fidelidade, sem humildade, nós praticamente não somos cristãos, pois essas três coisas são princípios muito importantes, irmãos e irmãs, na vida de um cristão, um verdadeiro cristão. Assim como Jesus era, Jesus, ele tinha amor, ele tinha fidelidade e ele tinha humildade. Irmãos e irmãs, nós temos que lutar diariamente contra o nosso próprio ego e não acreditarmos, irmãos e irmãs, que quando alcançamos uma bênção em nossas vidas, que não foi por nossa autossuficiência, mas sim pelo agir de Deus em nossas vidas, e que nós nunca nos distanciemos, irmãos e irmãs, do amor de Deus, que é o amor que nos faz frutificar para as outras pessoas, inclusive exercermos a fidelidade. Lá no versículo 4 diz assim: assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e dos homens. Este versículo, irmãos e irmãs, está retratando sobre a importância de exercermos o amor e a fidelidade nas nossas vidas, pois assim somos aceitos diante de Deus e dos homens, através do amor. E é muito importante essa situação do amor, irmãos e irmãs, porque é muito importante falarmos também do nosso amor a Cristo. O amor que Deus tem por nós, irmãos e irmãs, ele refletiu através de Jesus naquela cruz. E nós temos que amar a Cristo, pois é somente amando a Cristo que nós aceitamos o sacrifício dele e nós somos aceitos diante de Deus. E é somente aceitando o sacrifício de Jesus que nós somos aceitos diante de Deus. Consequentemente, com o processo recebemos do amor ágape de Deus e começamos a frutificar esse amor na vida das pessoas. Tá? Por isso que é muito importante, irmãos e irmãs, nós andarmos em espírito de amor, de fidelidade e especialmente de humildade. O versículo 5 vai dizer assim: confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. A palavra de hoje ela também vai nos ensinar, irmãos e irmãs, sobre a importância de confiarmos em Deus. E aqui entra a dificuldade de muitos cristãos. Isso também pode servir para mim, de confiarmos em Deus, simplesmente depositarmos a nossa confiança nele. Porque nós, como seres humanos, irmãos e irmãs, nós estamos sempre agitados, queremos sempre fazer as coisas no mover do nosso braço. E, consequentemente, irmãos e irmãs, nós podemos acabar perdendo a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Pai. Não estou falando aqui que nós não temos que agir, que nós não temos que fazer a nossa parte. Sim, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que às vezes nós não podemos fazer mais nada, mas sim simplesmente orarmos e confiarmos em Deus. Pois assim como está dito na palavra, Ele endireitará as nossas veredas, endireitará aquilo que precisa ser endireitado na minha
e na sua vida. Irmãos e irmãs, e que nós possamos ter esse espírito de amor, de fidelidade e de humildade. Aqui na palavra não está falando diretamente, mas eu gostaria de falar para vocês também do espírito de gratidão. A gratidão ela é conhecida como a segunda maior força do universo, irmãos e irmãs. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de reclamação, que é o quê? Que é o oposto à gratidão. E um desses maiores exemplos foi o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto, eles recebiam provisão diária de Deus todos os dias. Todos os dias eles recebiam o maná que vinha do céu. O maná representava a provisão diária da parte de Deus. Todos os dias, também à noite, eles recebiam uma coluna de fogo em meio àquele deserto, porque o deserto à noite é muito frio, mas Deus, para aquecê-los, ele enviava o quê? Uma coluna de fogo. E irmãos e irmãs, isso já é motivo o suficiente para eles agirem com gratidão, mas eles escolheram reclamar ao invés de serem gratos. Eles falavam assim para Moisés, que lá no Egito eles comiam carne e reclamavam do maná que Deus enviava para eles. Irmãos e irmãs, depois passou-se para a história dos 12 espias, onde eles deram ouvidos ao medo. E como resultado, irmãos e irmãs, eles não confiaram no agir de Deus. E como resultado, eles passaram 40 anos no deserto e até morreram no deserto. Irmãos e irmãs, a reclamação, ela nos faz perecermos e morrermos em meio ao deserto. Mas a gratidão é o que abre portas nas nossas vidas. E tem um detalhe, irmãos e irmãs, as portas abertas nas nossas vidas, elas vêm no tempo de Deus e não no nosso. Às vezes você que está aí assistindo pode estar falando assim, mas eu sou grato o tempo todo. Eu não estou vendo portas abertas na minha vida. Irmão, continue sendo grato, porque no tempo certo Deus abrirá grandes portas na sua vida. Irmãos e irmãs, e que nós possamos cultivar o espírito de amor, de fidelidade, de humildade e de gratidão em nossas vidas, perante a Deus e perante também as outras pessoas. Que essa palavra possa ter tocado o seu coração e que Deus te abençoe.